Pessoal, essa questão está falando que todas as células do sangue são originadas na medula óssea vermelha a partir de células indiferenciadas. Mas, ao fim do processo de diferenciação celular, assumem formas e funções especializadas. Entre as células sanguíneas listadas a seguir, as que possuem função de defesa, função de coagulação e função de transporte de oxigênio, respectivamente são. Então, ele está dando algumas funções e pede que a gente associe, né, essas células a essas funções. Vamos ver quais as opções que a gente tem aqui, né? Temos trombócitos, neutrófilos, hemácias, plaquetas, eritrócitos, leucócitos e eosinófilos, né? Então, a gente pode analisar o que cada um desses faz e ver qual deles tem a ver com função de defesa, coagulação e transporte de oxigênio. Os trombócitos, como o próprio nome diz, né, que tem um trombo aqui, são aquelas células envolvidas na coagulação sanguínea, uma vez que trombo é sinônimo de coágulo. Então, quando a gente falar na coagulação, né, a segunda função vai ser realizada pelos trombócitos. A função de defesa, existem várias células no corpo que exercem ela. Então, vamos deixar para o final. A função de transporte de oxigênio. Quem realiza essa função no nosso corpo são as células conhecidas como hemácias. Esse é o nome mais comum. Entretanto, hemácia é também conhecida como eritrócito. Então, são essas células, né, que recolhem o gás carbônico produzido pelo metabolismo, leva até o pulmão para que seja realizada a troca gasosa e pega ali no pulmão o oxigênio para ser distribuído ao longo do corpo. Então, esse transporte de oxigênio é feito pelas hemácias, também conhecida como eritrócito. E, por último, então, a função de defesa, né, o que sobrou para a gente são os leucócitos, neutrófilos e eosinófilos. As plaquetas, gente, eles também estão relacionados à coagulação sanguínea, ok? Então, neutrófilos, leucócitos e eosinófilos são células de defesa. Neutrófilos e eosinófilos são tipos de leucócitos. Além de neutrófilos e eosinófilos, nós temos linfócitos e monócitos como os leucócitos. Então, cada um deles vai estar envolvido a um tipo de defesa no nosso corpo. Então, qualquer um desses poderia dizer que tem função de defesa, mas como ele pede respectivamente, a gente precisa que tenha um leucócito, neutrófilo ou eosinófilo na primeira opção, trombócito ou plaqueta na segunda e hemácia ou eritrócito na terceira. Então, a nossa resposta é a letra C, né? Que vem leucócitos, trombócitos e eritrócitos. Se a gente olhar aqui a segunda opção, ó, essa é a única, né? A letra C é a única que tem trombócito aqui, que faz com que a nossa resposta seja essa.